Salve, salve galera! Estamos no podcast Sextou com Muita Terapia. O podcast que tem o propósito de desmistificar a terapia, facilitar a linguagem para que você possa entender. Hoje, pela quarta vez, com muito orgulho, com um professor, psicanalista, trainer. Se for falar o currículo dele aqui, a gente fica até amanhã de manhã. Enfim, mas é uma pessoa hiper simples e hoje nós vamos falar sobre o benefício, aquele que funciona, aquilo que não funciona, sobre psicologia positiva. Porque muito é falado, no meu entender, e pouco entendido realmente. Tem muita gente falando, mas acho que pouca gente entende de fato o que é psicologia positiva. Então, Alex Ximenes aqui, o teu terapeuta, já vou direto aqui. Vou fazer o seguinte, para a gente já passar para o Fábio. Pai, se apresenta, que depois eu passo para o Fábio já para ele se apresentar e já começar o assunto. Oi, gente, estou aqui novamente, como o Alex falou no episódio passado, né? A gente foi buscar ele no laço para voltar aqui para continuar a agenda dando do essa homem aula pra é gente, porque pesada, a agenda hein? É difícil, né? Mas estamos aqui mais uma vez para trocar essas informações, para descobrir o mundo juntos. E só para ressaltar, pessoal, o Fábio, quando eu falo que ele é referência, ele é professor de faculdade, não só trainer, não é um cara que fala que é professor, não, é professor de faculdade, não só uma, né, Fábio? O Fábio vai se apresentar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo professor, grande colega de trabalho, aquele que sempre está, eu estou sempre buscando ali, parte alguma coisa, o que mudou aí, Fábio? Vamos lá. Então, se apresenta mais uma vez, pode ser, provavelmente vai estar chegando mais gente no nosso canal, a câmera mais uma vez é sua. É uma alegria estar aqui novamente, nessa quarta vez, e falando de um tema que foi muito inspirador na minha caminhada enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, né? Então, eu sou psicólogo clínico, trabalho com treinamentos e também acompanho profissionais na área de cuidado emocional e desenvolvimento a poder dar um serviço de qualidade para o seu cliente que o procura. Então, eu tenho essa missão de ajudar na formação de profissionais que querem ter uma qualidade de entrega para o seu cliente quando chega com um sofrimento psíquico. Então, a gente trabalha para apoiar o nosso cliente, a você, a ter uma vida de qualidade e que tenha sentido. Sensacional, Fábio. E hoje o assunto é psicologia positiva, né? Isso. Algo que, assim, vou te deixar livre. Como que você gostaria de começar a falar sobre o tema? Eu quero iniciar, né? Como o Alex falou, eu dou aula na faculdade e é comum eu ouvir no contexto, né, dos colegas, sejam eles profissionais da psicologia ou fora, dois mitos da psicologia positiva. Um, que psicologia positiva é negar o sofrimento e ficar no pensamento positivo, ou que psicologia positiva é uma técnica rasa que não tem um impacto no crescimento do cliente. Então, é importante esse podcast porque a gente vai poder desmistificar e poder olhar a grande contribuição que esse movimento dentro da psicologia e das psicoterapias, porque ser um profissional que trabalha com psicologia positiva não precisa ser psicólogo, né? Porque tem as práticas de desenvolvimento pessoal dentro da psicologia positiva. Então, para mim é uma alegria falar, né? Eu tive uma oportunidade de fazer a minha formação de psicologia positiva com o Metafórum, que é um instituto internacional que trouxe profissionais da EUPA, da União Europeia de Psicologia Positiva, no qual eu sou certificado, e poder olhar para essa grande proposta de crescimento pessoal que vai olhar para aquilo que funciona e aqueles recursos que também a gente traz da nossa história, do nosso sistema, do nosso desenvolvimento. É importante a gente lembrar que durante muitos anos, e é claro, a gente passou por um período de entre-guerras, falando das guerras mundiais, onde a ciência psicológica, ou o conhecimento da psicologia, precisou estar na direção de cuidar do sofrimento. Por quê? Estavam vindo sobreviventes de guerra e eles tinham que ter uma forma de tratamento para eles voltarem
para a vida e para o trabalho. Isso na época do próprio Freud. Isso. Não é isso? Né? Então vamos pensar que nesse momento histórico, a psicologia precisava dar uma resposta, que era como tratar o sofrimento daqueles que estão vindo de guerras e de muitas vezes de uma vida devastada. E lembrando também que a gente estava tendo revoluções no mundo onde a forma de viver estava sendo mudada pelas guerras, pelas mudanças, e a psicologia precisou ter o seu foco para dar uma resposta para a vida e para o mundo de como tratar o sofrimento. Só que, com o decorrer do tempo, percebeu que tratar sofrimento não significa dar recursos para que o indivíduo possa ter caminhos de autorrealização. Por quê? O que a gente observou? Que muito da nossa busca na vida é se sentir feliz e realizado naquilo que a gente faz, nas relações que a gente tem, na profissão que a gente escolheu ter. E aí, tratar o sofrimento não necessariamente dá recursos para eu encontrar um caminho que me leve a uma realização. Então, nesta necessidade, porque até então passamos um período sem guerras, agora a gente está voltando a um período com guerras, e até começar a pandemia, onde observou de que a falta de sentido estava presente por tantas mudanças na vida. E veio um movimento na psicologia americana, influenciado por uma abordagem chamada humanista, e aqui eu quero trazer a figura do Carl Rogers, que é um grande autor, que vai trazer a relação como um grande convite para que o processo de crescimento e desenvolvimento ocorra. E um outro autor que muitos de nós já vimos na faculdade, independente de ter feito psicologia ou não, que é o Maslow. Quem lembra das pirâmides, da pirâmide de necessidades, né? O Maslow foi um grande autor, infelizmente veio para o Brasil só o cara da pirâmide. Então, quando fala do Maslow, fala do cara da pirâmide, né? Parece até aqueles, ficou aí. Né? Parece até aqueles grupos de, né, como é meditativo, né, da pirâmide, né? E deixou de olhar para todo o recurso que o Maslow trouxe, que é perceber que a vida ela traz dimensões que nos leva a dar um próximo passo, nos leva à direção de uma vida com mais significado. O Maslow foi um dos primeiros, no Ocidente, nos Estados Unidos, a falar, por exemplo, das experiências de pico. E o que é uma experiência de pico? Quando a gente, através de um grupo religioso, a gente pode vivenciar processos emocionais e ampliar a nossa consciência e poder ser tocado pelo divino. Então, ele vai dizer que as experiências de pico, que a gente pode chamar isso de êxtase, ou de encontro com Deus, com Jesus, com Buda, seja com quem for, que traz uma marca de mudança na nossa vida. E um cara que escreveu isso e falou sobre a realização do indivíduo e a possibilidade de crescimento ficou só conhecido pelas pirâmides. Pelas pirâmides como quase então, um faraó do Egito. Exatamente, ficou o faraó da psicologia. Não, interessante, ele falou, olha o cara, que texto, que assim, um gênio, né? O cara olha o cara. E quando a gente lembra de psicologia positiva, pelo menos para mim, nunca me veio ver a pirâmide, só a pirâmide de Maslow. Quando eu lembro de Maslow, sensacional. Você, assim... E aí, a gente teve uma psicologia, né, um movimento chamado psicologia humanista nos Estados Unidos, que tinha como foco os recursos, as potencialidades e, principalmente, uma relação terapêutica que facilitasse a mudança. Só que a psicologia humanista não é uma psicologia organizada. Entendi. Não tem uma construção. E aí um cara que fundou, o Seligman, ele veio da comportamental. Então, a gente vai lembrar que nos Estados Unidos, naquele período, né, década de 70, 80, o Seligman era um comportamental. O que quer dizer isso? Um terapeuta, um psicólogo que tinha uma grande influência na pesquisa.
e ele foi ser o presidente da IPA, Associação Americana de Psicologia. Né? A APA, desculpa, a IPA é da psicanálise. A APA, Associação Americana de Psicologia. E o Seleman, lá na associação, começa a entrar em contato. Ele era um terapeuta comportamental, inclusive, se tem psicólogo assistindo, ele que fez a teoria do desamparo aprendido, que é uma das teorias na comportamental que dão fundamento ao estado de depressão. Ele vai para a APA e ele começa a entrar em contato com os teóricos da psicologia humanista. E o que acontece? Ele fala, nossa, tem uma grande potencial de crescimento aqui. Só que ele, como ele era um teórico da pesquisa, o que ele pegou? Esses conhecimentos da psicologia humanista e organizou em processos reproduzíveis e de pesquisa. Então, a psicologia positiva é uma forma estruturada, científica, para todas as práticas da psicologia positiva, passaram por validações científicas e uma estrutura que convida o profissional ou a pessoa que trabalha com essa metodologia a partir de uma experiência validada, convidar o cliente ou grupo, ou seu mentorado, ou seu coach, para recursos de desenvolvimento de habilidades e também das potencialidades que eu trago. Quem já ouviu falar do VIA, que é aquele teste das forças de caráter? Sim. As forças de caráter são as potencialidades que a gente traz da nossa história e que, se eu tenho clareza dessa potência que eu trago, eu posso utilizar no contexto necessário. Você ia me fazer uma pergunta? Não, você respondeu. Na verdade, você estava completando e foi... Achei muito interessante, né? Porque a ideia que a gente tem é totalmente uma ideia. E o que as pessoas veem, normalmente elas veem assim, né? É uma positividade tóxica. É uma alegria, felicidade tóxica, né? Com uma ideia assim que a psicologia positiva só tem essa ideia, não, vou sorrir o tempo inteiro e alegria. Então, assim, o que as pessoas têm? Gratiluz e gratilovers. É isso aí, não justamente. é gratiluz e nem gratilovers. Então pode, né? Não é uma proposta, né? Eu te puxo o tapete e falo obrigado, gratidão. Não é essa a proposta da psicologia positiva. Está longe de ser isso, né? E é interessante, né? Porque quando a gente entende de que a busca da psicologia positiva é observar que elementos no indivíduo funciona, que elemento da história desse indivíduo traz recursos e que potenciais de desenvolvimento eu posso convidá-lo, eu saio da ideia de que psicologia positiva é pensamento positivo. Então, não tem nada de pensar positivo. A gente pode, sim, observar quais são os recursos que apoiam ter uma vida mais otimista. Então, a gente pode dizer que a gente sai daquele olhar do foco no sofrimento de determinada época e a gente começa a olhar para as virtudes. As virtudes e potências, exatamente. Fantástico o que a Paty falou, porque podcast passado falamos de traumas. Da dor. Da dor. E falamos, e mesmo na dor, na formação com o Stephen Paul Adler, seu professor também, sobre traumas, ele falou algo muito interessante. Que os terapeutas começaram até foram conversar, mas como assim? A gente está falando de trauma. Ele falou, olha só, nós terapeutas, a gente precisa aprender um negócio. A gente quer buscar a sombra, a gente quer buscar... Por que a gente não vai no recurso? Porque a gente não vai na luz primeiro. A gente não encontra onde a gente tem luz, olha só, no manejo do trauma. E ele fez uma abordagem ali na manhã, que eu lembro que foi muito significativa para mim, que conversa muito com a psicologia positiva, aquilo que você está falando. Porque se eu vou na luz, mesmo sabendo que tem um trauma, se eu vou primeiro naquilo que é positivo, eu consigo trazer o paciente para uma regulação emocional e para o recurso. Interessantíssimo, né? Com certeza. E aí, a psicologia positiva, ela muda, porque em função dessa questão, né? Como eu posso medir? Lembra que o Seleman, ele tem uma história dentro da psicologia científica, né? A abordagem comportamental, a grande contribuição que ela traz para a ciência psicológica é a possibilidade de ter uma
abordagem que seja em sintonia com a pesquisa, né? Pesquisa de base e com a possibilidade da psicologia sair de uma perspectiva teórica para uma perspectiva científica. E aí, os autores da psicologia positiva mudaram da ideia de felicidade para uma ideia de bem-estar. Por quê? Eu não tenho como mensurar se o meu cliente é feliz ou não. Eu tenho como mensurar o que na vida dele traz um bem-estar que ele nomeia de felicidade. Então, a psicologia positiva, ela busca ajudar o meu cliente a identificar, desenvolver e retomar a recursos que na sua história ele viveu para ter escolhas na vida na direção de bem-estar. E isso, segundo essa perspectiva, pode aumentar a chance de ele nomear esse bem-estar como felicidade. E o Seleman entendeu, agora estou falando bem classicamente, hoje ele trouxe outros elementos, mas só como é um podcast introdutório, a gente vai para o core da teoria. Ele fez uma pesquisa e percebeu que alguns elementos na experiência das pessoas, quando era perguntada, o que te faz se sentir bem? Que alguns elementos estavam presentes nessa pesquisa e que ele chamou de modelo PERMA. A ordem está no inglês, que é o que os indivíduos vivenciam que faz com que ele fala, eu tenho uma vida boa, um bem-estar, e eu sou feliz a partir daí. Então, ele vai falar o seguinte, que os indivíduos que têm uma vida de bem-estar, uma vida significativa, eles vivenciam experiências de onde eles sentem emoções positivas. Então, a experiência de viver situações onde eu me sinto bem são experiências que vão nos ajudar a ter bem-estar. E aqui ele está ampliando, desde uma férias onde eu possa desfrutar de um bom lugar, uma amizade que eu possa ter momentos de prazer e de alegria, também uma atividade física que vai me dar condições físicas de eu ter maior dopamina, maior para eu me sentir bem. Então, quando ele vai falar de emoções positivas, ele está falando de quê? De um espectro de vivências, onde, se eu levo a minha atenção para isso, eu posso ter uma vida com mais felicidade. Então, emoções positivas é um elemento, uma dimensão que me ajuda a ter um bem-estar. Um segundo elemento é o engajamento. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que têm sentido na vida e são felizes, elas estão engajadas ou no seu trabalho, ou no seu papel que é importante, por exemplo, aquela mulher que tem como valor ser mãe e ela está lá engajada na educação do filho, no cuidado, fazendo o melhor que pode, né? Ou aquele indivíduo que é para ele importante uma atividade física, ele está lá na academia fazendo acontecer aquilo que para ele é importante. Então, engajar-se naquilo que é importante é um fator de bem-estar. Então, como diz uma autora, Marie Delite, né, dê chance às contingências, né? Dê chance à vida, vá para a vida. Né? Muitas vezes a gente fica só no planejar e não vai para a vida. Vai viver, né? Vai viver. Né? Eu falei para o grupo do treinamento do Master, né, que o Roberto Assagioli, um autor da psicossíntese, ele fala: a vida é para ser vivida e não um problema a ser resolvido. Os problemas, quando aparecem, aí eles são convidados a serem atravessados e resolvidos. Mas a vida é para ser vivida. Então, eu preciso estar na vida. Eu tenho você como importante, então eu preciso me organizar para quando você me trazer um convite, eu estar junto, para a gente estar tendo possibilidade de estar junto. Isso é engajamento. Né? Muitas vezes, e aqui eu quero falar para você de casa, que muitas vezes a gente fala que é importante eu ter um amigo e eu nunca mando uma mensagem. Eu não aceito nenhum convite desse amigo para tomar um café, ou para fazer qualquer contato. E aí, eu quero que essa amizade perdure como? Por milagre, né? por vírus da amizade. Né? Passa um vírus
E aí eu passo a ser seu amigo e desde que eu tenho esse vírus, não. Eu preciso do engajamento, eu preciso estar na vida. Né? Se eu tenho um casamento e quero ser feliz no meu casamento, eu preciso me engajar nisso. Eu preciso investir nisso. E aí a psicologia positiva vai ter algumas intervenções e alguns processos de tarefas que podem facilitar. Não é uma terapia comportamental, você faça isso, não. Né? Ou vá para esse comportamento. Não. Um conjunto de convites onde eu posso estar mais engajado naquilo que é significativo para mim. O terceiro ponto do modelo PERMA, e que isso já tinha feito pesquisas fora da psicologia positiva, e a psicologia positiva veio reafirmar pessoas com bem-estar estão se relacionando. Então, relacionamentos positivos é um grande fator de saúde mental. E aqui a gente não está falando só de casamento, não, tá? A gente está falando de uma relação afetiva conjugal, uma relação familiar, onde a gente consegue se nutrir dos vínculos familiares, de amizade, um contexto de relação saudável no trabalho. Então, como eu posso perceber o meu funcionamento e do outro e poder investir para que as relações sejam mais satisfatórias. Então, pessoas felizes ou com bem-estar, que no meio que a vida é feliz, têm relacionamentos nutritivos. E, para isso, eu preciso trabalhar recursos para facilitar essa vivência de relacionamentos nutritivos. Uma quarta dimensão é a dimensão do sentido da vida, do propósito. Então, pessoas que trazem bem-estar e, consequentemente, falam que têm felicidade, elas têm um sentido. Elas têm uma vida onde a direção da vida está na direção daquilo que é importante, dos valores. E também, lembra que o Seligman, ele se inspira nos autores da humanista, o Viktor Frankl, que é o da logoterapia, ele vai falar do suprassentido, que é uma visão espiritual também da vida. Né? Do quando a vida tem um sentido de além dos fatos que eu estou aqui agora vivendo. Então, ter uma vida de sentido, com sentido, é uma vida que facilita uma felicidade. E para ter uma vida de sentido, eu preciso ter clareza o que é importante para mim. E os valores são o que nos contam o que é importante. E, para finalizar esse modelo, realizações. O quanto eu invisto para que a vida aconteça para mim. Então, eu estou engajado e realizo coisas. Então, e poder validar, e aí, por isso, tem muitas práticas de gratidão, né, ou de reconhecimento daquilo que ocorreu na minha vida. Então, muitas vezes, poder reconhecer que eu consegui me formar é uma realização. Poder validar a minha história de realizações e poder investir em realizações também, como eu quero ser um terapeuta. Né? Como eu posso fazer isso acontecer na minha vida? E poder, ao realizar, reconhecer, validar e ser grato a essa realização. Porque, numa sociedade muitas vezes líquida, a gente acaba de realizar uma coisa, já está querendo realizar outra. E nem dá espaço de validação e de reconhecimento para aquilo que aconteceu na vida. Que a gente vai chamar de desfrutar, né? Que é a possibilidade de eu poder dar espaço para aquilo que eu fiz. E não acabei como se fosse um ticar. Né? A vida líquida é um ticar. Né? Então, eu consegui dar um treinamento, já estou, nem celebro internamente. Que bacana, eu realizei, o grupo gostou. Não, eu vou dar outro curso semana que vem, e aí eu jogo tudo isso no lixo e já vou para o próximo curso. E a psicologia positiva fala, epa, dá espaço para isso. Como você pode dar reconhecimento e validação para aquilo que você realizou. Né? Então, são esses elementos básicos, bem da raiz da psicologia positiva, que nos ajuda
a poder reconhecer que a vida pode ser melhor se eu cuido desses elementos na minha história. Fantástico, né, Paty? Porque, desculpa, por exemplo, seria como nós tomamos um café aqui, eu consegui desfrutar desse café. E não tomar um café, tomar outro, sair tomando. Eu atender um paciente, o Fábio ministrar um treinamento e desfrutar daquele momento. Sentir o gosto da água, né? Como o Tomás. É viver o momento, senti né? a presença da Paty aqui. Então é profundo, é muito profundo isso, É viver né? o momento. E a gente vem falando assim, sempre, nós somos seres desejosos. Mas, de fato, o que é esse desejo? Né? Porque a gente está sempre buscando, tem gente que está sempre buscando. E aí eu começo a colocar o meu sentido de felicidade naquilo que eu não tenho. Aí a gente foca onde? Na falta. A gente fala, né? O olhar está para onde? Está naquilo que falta ou naquilo que você tem? Então, claro, temos metas, temos objetivos, quero ser um terapeuta, vou construir esse caminho, entendendo que tudo é um processo, mas celebre as suas conquistas. Né? Tem aquele tempinho de realmente assim, uau, trazer o que você falou, esse reconhecimento e essa validação. Porque senão a gente está sempre olhando para fora. E aí, como que se sente preenchido dessa forma? Exato. E olhando para a falta. Né? E é interessante porque quando os autores da psicologia positiva nos convida a fazer o teste de forças de caráter, que é o que eu faço, quais são os meus valores, o que é forte em mim e que dá certo, ele está nos convidando, olha que profundidade, a gente poder ter uma realização, seja profissional, afetiva, na vida, a partir de quem eu sou, e não a partir do que o modelo externo a mim ou daquele grupo de grandes influencers que, em pequenos trechos da vida, fala que a vida é XYZ. E muitas vezes, por nossa vida ou as nossas características não são igual àquela, eu sinto que eu não posso ser feliz porque eu não sou daquele jeito. E o teste VIA é dizer, você não é daquele jeito. E qual é o seu jeito que você pode ser feliz a partir desse lugar? A partir da onde você está, claro, florescendo, que é uma outra palavra importante na psicologia positiva, eu floresço a partir de quem eu sou. Então, a psicologia positiva não é Gabriela, tipo, nascer assim, você é assim, então se conforme com isso. Não. É a partir do que eu sou, eu posso florescer a partir do que eu sou. E não a partir de um modelo que seja externo a mim e que muitas vezes não tem nada a ver comigo. Perfeito. É você conhecer a forma que você funciona no mundo e florescer a partir daquilo. Sim. Então, assim, eu tenho uma pergunta, Fábio e Paty, que me veio agora, porque quando você me fala dos influencers, as pessoas, ali tem uma prescrição. Você tem que fazer isso para ser feliz. Então, a psicologia positiva ela é descritiva. A gente poderia falar que ela não é prescritiva. Sim, não é prescritiva. Não é prescritiva. Ela não é, você vai me conhecer a partir daí. Seria isso? Exatamente. Lembrando, né, é claro que talvez alguns de vocês que estão assistindo esse podcast pode ter passado por algum profissional que, ao ter feito um treinamento, mas não ter tido uma profundidade teórica, passou a prescrever uma coisa. Essa semana, eu já vi isso acontecer, você vai fazer 10 cartas de agradecimento ao universo. Aí você volta na semana que vem. Essa semana você vai fazer atividade física, beber 10 copos d'água e achando que isso vai trazer bem-estar. Claro que isso vai trazer algum impacto na vida do cliente. Não estou dizendo que não. Mas a psicologia positiva não é uma prescrição. É a partir do que o meu cliente traz numa relação. Porque se eu falo de relacionamento positivo, eu também estou falando da relação terapêutica como relacionamento positivo. Estar atento a convidar, quando o cliente traz uma demanda, recursos para realizar aquilo que ele precisa. E quem vai trazer a necessidade é o cliente, não o terapeuta. Isso é importante. Uma outra coisa também é quando eu trago uma demanda e eu convido ao meu cliente a algumas práticas, eu estou também ajudando o meu cliente a ter autonomia. E tendo autonomia,
ele pode realizar movimentos na vida dele se sentindo seguro para isso. E aí a pergunta é, e nunca trabalha com a questão negativa? Claro que a gente trabalha. E aí o que eu vou usar? Os recursos que já se tem. Né? A psicologia positiva, ela não é uma abordagem, ela é um movimento dentro da psicologia. Então, se o meu cliente está no caminho de desenvolvimento dele e em alguma dessas áreas que eu descrevi tem um bloqueio ou uma limitação ou um desafio, aí eu vou utilizar dos recursos que eu já trago da psicanálise, da hipnose, seja o que for, para atravessar essa dificuldade e voltar ao seu caminho de uma vida significativa. Aquilo, né? Ou seja, é como se estivesse dizendo assim, Patrícia, vá para casa e faça o feijão com arroz bem feito. Exatamente. Né? Quando você fala desses 5 elementos, é assim, faz o feijão com arroz, faz o básico bem feito. E qual é esse básico? Como é que estão as suas vivências? Com o que você está comprometido? Qual a qualidade das suas relações? Né? Porque aí a gente tem que falar da gente, a gente não tem como responder pelo outro, mas o que eu estou entregando? Será que é a minha escuta? Será que é a comunicação assertiva, a comunicação não violenta? Né? Como eu me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor? Quais são os meus valores? Qual é o sentido? E a última coisa que você falou é o senso da realização. Né? Eu sempre falo, hoje a gente fala muito de comparação, a gente vê isso o tempo inteiro. Então, assim, gente, o sucesso é muito relativo. Sucesso tem significados diferentes para cada pessoa. Às vezes, o sucesso é o que você falou para aquela mulher, é ser mãe. É estar ali, cuidar da casa dela, é poder parar de trabalhar e falar assim, vou ficar aqui até meu filho entrar no primeiro ano. E está tudo certo. Ela está feliz com aquilo que ela está vivendo, ela está curtindo aquilo. E hoje a gente virou apontadores de falhas. Né? A gente está o tempo inteiro apontando as falhas do outro, a gente está o tempo inteiro se comparando, e a gente está sempre se comparando com alguém que a gente acha que está acima de nós. E nos joga a gente para um lugar muito ruim. Então, é como se estivesse assim, volta para casa, faz seu feijão com arroz, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Não é que não vai ter problema, lógico que tem, a vida acontecendo, altos e baixos. Mas, quando a gente fortalece isso, nos dá uma musculatura, né? Assim, emocional, de atravessar, de lidar com os desafios que a vida vai trazer, porque vai trazer. A vida não é uma positividade, não é um conto de fadas. Vai trazer. Vai trazer. Né? E vai nos dar recursos. Quando eu faço bem feito, eu gostei da metáfora, né? Quando eu faço bem feito o feijão com arroz, isso vai me alimentar com uma satisfação, que vai me dar recurso quando eu precisar ficar mais tempo com fome. Porque se eu me alimento bem, se eu passo por um momento mais de falta, eu estou nutrido para atravessar e poder ir na busca da próxima alimentação. E quando eu não faço bem meu feijão com arroz, eu não consigo me alimentar porque aquilo não está legal, em pouco tempo eu já estou faminto. E aí a minha vida passa à busca de comer qualquer coisa, mesmo aquilo que não seja bom. E quando a gente faz bem, a gente dá possibilidade de atravessar com mais leveza e recursos. Sensacional. Você pode curtir 3 vezes, comentar e compartilhar, que é mais uma aula, né? Quanto conhecimento, e a gente não poderia deixar aqui esquecer da nossa patrocinadora Balitas, Lojas Balitas Moda Infantil. E o Fábio está saindo com 2 presentes hoje, levando para Botucatu. Levando para Botucatu. Lojas Balitas. O endereço vai estar aqui, você pode entrar em contato, vai ser muito bem atendido, atendimento de qualidade. Tudo quanto é tipo, uma variedade de roupa, desde a mais simples, aquela mais sofisticada, pode levar o seu filho. Fica do lado do SESI, em Maruípe, mas o endereço vai estar aqui. Obrigado pela nossa parceira e patrocinadora desde a época lá de trás, investe, está sempre conosco, tratando inclusive os nossos convidados com muito carinho. Então, exatamente. Muito obrigado pelo carinho e atenção que vocês dão. Agradecemos mais uma vez a Lojas Balitas. E que podcast fantástico, que coisa maravilhosa. Eu acho que foi passado... Convite, é um convite nesse início a voltar, né? A voltar à nossa casa. Né? A voltar à nossa casa e um convite para todos nós nesse 2024, né?
que possa ser mais positivo, que possa ser mais leve, que a gente possa estar comprometido com a nossa história, com fazer o nosso beabá, o nosso feijão com arroz, né? E levar isso para a vida. Isso, e poder honrar tudo que a vida, no seu mistério, nos dá. E respeitando a nossa história, né? Que é o que você é. começou o podcast falando. É aquilo que está dentro da gente, é o nosso melhor. Isso é maravilhoso, né? Com gente? certeza. E, Fábio, se você pudesse, eu sei que você pode, né, melhor, eu sei que você pode deixar aquela mensagem final para aquelas Grande pessoas que nos final, assistem, antes de te agradecer, aquele grande flex, justamente. O que você falaria na tua câmera, né? Que a câmera é tua, o que você A deixaria? câmera que eu posso chamar de minha, né? Essa aqui é a nossa. Tem nós três. Acho que a grande mensagem que a psicologia a psicologia positiva teve na minha vida foi o que é importante para mim e poder direcionar a minha vida para aquilo que eu considero importante. Então, se eu fosse falar assim, para 2024, qual é a dica da psicologia positiva? Reconheça aquilo que na vida foi se tornando importante para você e o quanto você está cuidando e direcionando a sua vida para isso que é importante. Então, a vida significativa acontece quando a gente cuida do que é importante. Sensacional. E se alguém quer te procurar, quer te achar, como que faz? O endereço vai estar aqui. Meu endereço vai estar aqui embaixo, né? O @Fábio Abagabir. E quem quiser falar diretamente comigo, lá no direct, vocês podem mandar uma mensagem, eu respondo, passo meu contato, e é uma alegria recebê-los também no meu Instagram. Mais uma vez, um podcast sensacional, extraordinário. Fábio, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui conosco pela 4ª vez. E quando voltar ano que vem, vamos chamar de novo, né? Se Com Deus certeza. quiser, vai vir, vamos gravar. Quanto mais, melhor, né, Paty? Então, muito obrigado mesmo. Não hashtag gratiluz, mas gratidão de verdade. Tá bom? E é isso, meu amigo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo conteúdo, rico conteúdo desses 12 podcasts. Se você não assistiu o conteúdo de traumas, volta lá, assiste com carinho, anota. E, Paty, quer deixar um recado? Se você quiser deixar um recado, junto com o seu endereço, fica à vontade. Nossa, depois dessa fala, né, Tem nem o gente? que falar mais, Quem né? sou Tá eu tudo na bem. fila do pão? Eu não vou falar nada. Eu vou para casa fazer o meu feijão com arroz e entender o que é importante para mim. Começar a aplicar já os ensinamentos do professor Fábio. Que alegria. Muito obrigado por estar aqui com a gente, pelo seu tempo e pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, a Paty emocionada, como sempre. Que coisa fantástica. Muito Ele obrigado já pelo reconhece. Fábio, pelo carinho. E eu vou também voltar para casa para reconhecer, relacionar e viver. E bora viver. O Sextou com Terapia. Meu endereço vai estar aqui, alexmendes.psi. Um forte abraço para você. Manda no grupo da família. Na próxima sexta-feira estaremos aqui, nesse mesmo horário, meio-dia. E nós com a tua audiência. Não porque a gente gosta de curtida e comentário, não. É para que o YouTube possa entregar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Então, curte e comenta para que o YouTube entregue esse conteúdo tão maravilhoso para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem tão linda. Esse é meu pedido, somente esse. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira no Sextou com muita terapia. Até breve.